bom dia. No ar o Quem é Quem para todo o estado de Santa Catarina nesta manhã de domingo e hoje com mais uma entrevista especial aqui nos estúdios da Band. Eu recebo o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Carlos Chiodini, que também é deputado estadual, deputado licenciado neste momento na Assembleia Legislativa, mas com a missão aí de levar desenvolvimento para todo o estado. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês, né? Participando domingo de manhã na TV BV e participando desse programa que interage e leva o nosso trabalho ao catarinense. Muito interessante, mas eu tenho certeza que o catarinense, além de já conhecer o seu trabalho parlamentar, também conhece um pouco da sua vida política, mas eu gostaria de relembrar alguns fatos marcantes. Por exemplo, o senhor é muito jovem, não é? E já teve um mandato, uma experiência de mandato na Assembleia Legislativa. Como foi que o senhor ingressou na vida pública, na vida política? Realmente eu ingressei bem jovem, né? Comecei a militar no partido, no PMDB da minha cidade, em Jaraguá do Sul, aos 17 anos. Participei da juventude, da militância, atraindo jovens para a política, participando. Cheguei a ser presidente estadual da JPMDB entre os anos de 2007 e 2008. E ali a gente caminhou para uma candidatura. Já tinha tido uma candidatura em 2006, com uma votação expressiva, que viabilizou a eleição de 2010 e a reeleição. Consequentemente, depois de uma aprovação do trabalho, daí já numa missão de reeleição, que é um pouco mais difícil, as pessoas podem entender, mais fácil, porque já tem um mandato. Na verdade, não é, porque você coloca para a sociedade a aprovação daquele seu mandato. Então, conseguimos se reeleger com mais votos e, por ter começado jovem, a gente ainda tem uma idade de ser o mais jovem ainda da Assembleia nesse segundo mandato, praticamente o terceiro, porque no primeiro também tive a oportunidade de ficar um período na Assembleia Legislativa. O que o senhor traz de coisas positivas do primeiro mandato enquanto deputado estadual? Foi uma experiência bem interessante, né? Foi uma experiência interessante. A Assembleia de Santa Catarina é uma casa singular. Ela é composta por 40 deputados, mas cada um leva consigo, de fato, a representação de um segmento ou região do nosso estado e da nossa sociedade. Então, o aprendizado foi muito grande, a gente fez um trabalho voltado em algumas áreas essenciais, como a educação, por exemplo. Tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Educação, fizemos um grande roteiro por Santa Catarina, discutindo o Plano Nacional de Educação, o acesso do estudante do ensino à distância superior aos programas incentivados, podemos dizer, as bolsas de estudo previstas na Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 170 e 171. Discutimos amplamente temas ligados à agricultura familiar. Em outro momento, quando fui presidente da Comissão da Agricultura, e também tive a oportunidade, já no primeiro mandato, de fato, de ser o líder da bancada do nosso partido, o PMDB, a maior bancada da Assembleia Legislativa. Então foram 4 anos de muito aprendizado, foram 4 anos que nos deu a oportunidade de viabilizar os outros. Ajuda a estar no maior partido do Brasil, do Estado, por consequência, e na maior bancada da Assembleia Legislativa do PMDB? Isso ajuda? Qual que é o lado positivo disso? Ajuda. Eu tenho uma história política que se confunde, né, com o partido, ou é a mesma do partido, porque eu só fiz militância partidária nesse partido, tenho um carinho imenso pela história do MDB-PMDB, que completou agora, no final do mês de abril, 49 anos em Santa Catarina. Sou secretário do partido em Santa Catarina e essa identidade acaba também nos favorecendo na sintonia com os nossos militantes. Mais que isso, companheiros, no sentido da palavra, né? Companheiro é quem divide o mesmo pão, né? Que tem a mesma ideologia, e eu procuro fortalecer esse trabalho e tenho a crença, né, que a democracia só vai melhorar com partidos políticos fortes. Bom, e agora veio o convite do governador Raimundo Colombo para o senhor estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. É um desafio completamente diferente, não é? O parlamento de uma Secretaria de Estado, primeiro escalão do governo. Quais são os principais desafios dessa pasta, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável? Passadas as eleições, quando o governador Raimundo Colombo começou a definir a sua equipe para esse segundo mandato, que apesar de ser um segundo mandato, como sempre coloca o governador Colombo, é um novo mandato, né? Ele nos convidou, fez um convite para ser secretário dessa pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Ou seja, uma secretaria que tem muitas atribuições, e as mais amplas e imagináveis. Muitas vezes o próprio cidadão catarinense não conhece todas que nós vemos ou que estamos desenvolvendo. Dentre elas, por exemplo, Elaine, um assunto que hoje é pauta nacional, que torna cada vez mais visível a importância desse recurso natural, que é a água. A água, os recursos hídricos de Santa Catarina,
estão sob nossa gestão, né? Criamos programas, políticas públicas de desenvolvimento e preservação desse recurso. E partimos para áreas diversas, como, por exemplo, a ciência e tecnologia. Desenvolvemos programas aí na construção dos centros de inovação, no fomento, na preparação da mão de obra do nosso jovem para o novo mercado de ciência, tecnologia e inovação, que é o mercado da economia do futuro, a economia já muito forte no presente catarinense, mas que vai tomar amplitude ainda mais para o futuro. A atração de investimentos, o fortalecimento de determinados segmentos da nossa economia, os programas incentivados já consagrados de Santa Catarina, como por exemplo o PRODEC, também está na nossa secretaria, a parte de seleção, andamento dos projetos, né? A área de meio ambiente como um todo, as políticas de meio ambiente e mudanças climáticas, emissão de gases, resíduos sólidos. Então a nossa pauta é muito ampla, né? Temos a micro e pequena empresa, que são nada mais nada menos que 350 mil microempresas em Santa Catarina, que representam mais ou menos 65% dos empregos que nós temos aqui gerados, que são o rotor da nossa economia. Além disso, poderíamos dizer as nossas vinculadas, entidades, fundações, institutos, como o Imetro, a Junta Comercial, a FAPESC, o CIASC, né, a própria Fátima, né, que estão ligados à Secretaria. Então, é uma Secretaria que tem uma importância muito grande no dia a dia do catarinense. Bom, é uma secretaria realmente muito ampla, não é? Mas, secretário, vai dar para cumprir a meta de projetos da secretaria com toda essa amplitude de assuntos e de temas, né? Temas importantíssimos para o Estado, mesmo com essa recomendação do governador de segurar um pouquinho as contas, porque ele determinou aí os secretariados, né? Todos os seus secretários de primeiro escalão que revejam contas e que façam uma economia, né? Onde der para economizar, ok, vamos segurar as contas. Vai dar para cumprir a meta, o planejamento, mesmo com essa solicitação do governador? No início desse mandato, Raimundo Colombo Eduardo Moreira, foi tomada essa iniciativa, que é uma boa ideia e necessária. Porque nós temos o dever, nesse momento, no momento que a economia brasileira atravessa, no momento que o Estado necessita, de reduzir o custeio, né, para a gente não reduzir os investimentos, que é o que a sociedade clama. Então, nós cumprimos isso, né? Temos reduzido o custeio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDS, em até 30% nos últimos meses, para que a gente tenha recursos para executar os programas sem interesse da sociedade. Os programas estão resguardados? Né? Os programas estão resguardados, nós reavaliamos os programas por diretoria e por vinculada, fizemos uma curva ABC de prioridades e traçamos 3 prioridades, né, por área fim de trabalho que a gente tem com a sociedade. E vamos se restringir a estas com foco e determinação para realizá-los. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vai entender um pouco melhor sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do governo aqui em Santa Catarina. Como é que ela funciona, né? As suas diretorias e os projetos aí que estão sendo desenvolvidos. É um instante só e a gente já volta. Quem é quem no ar para todo o estado de Santa Catarina, e hoje eu recebo aqui nos estúdios da Band Carlos Chiodini, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Secretário, o senhor já falou no primeiro bloco que as atribuições da secretaria, elas são bem amplas, né? Dá para dividir entre questão ambiental e questão econômica, né? Vamos entrar um pouquinho na questão ambiental agora. O que a gente tem de projetos voltados para o meio ambiente, inclusive esse cadastro ambiental rural que está sendo feito agora em todo o estado de Santa Catarina, principalmente no interior do estado, né? E a gente tem uma audiência boa no interior. Então, o que dá para a gente contar para os catarinenses em relação aos projetos de meio ambiente? O meio ambiente é sempre um tema em efervescência na sociedade, porque ele atinge todo mundo. Atinge lá no meio rural o agricultor, o pequeno agricultor, a pequena propriedade familiar, que é marca característica do estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado brasileiro que mais tem pequenas propriedades e produtivas, né? E também atinge o setor produtivo diretamente, a indústria, o comércio, a indústria da construção civil, que para viabilizar qualquer obra precisa dos seus licenciamentos ambientais, da forma como se conduz o meio ambiente. Especialmente agora, nós temos uma força-tarefa do governo de Santa Catarina, da qual a SDS é responsável pelo cadastro, mas também interagindo com outras secretarias,
como a agricultura, a Casa Civil e empresas públicas, como a EPAGRE, por exemplo, né, na busca de cumprir a meta do cadastramento das propriedades no CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, previsto no novo Código Florestal, que teve grande notoriedade quando foi aprovado em Brasília no ano 2013. Fomos pioneiros, se eu não me engano. Daí nós adequamos o código aqui para Santa Catarina, né, temos o Código Catarinense, fomos pioneiros lá em 2009, né, podemos dizer, com a promulgação do Código Catarinense, antes até inclusive do Nacional, com a competência do Estado também legislar nessas situações. Mas agora nós caminhamos para a aplicação de fato da lei. E uma das suas imposições é o cadastramento ao CAR. Né, o agricultor que ainda não fez o seu cadastro tem que procurar a prefeitura da sua cidade, o governo do estado, para que faça o cadastro e tenha direito, né, à nova legislação, inclusive aos benefícios, desde financiamentos bancários para a gestão da sua propriedade, só a partir do cadastramento no CAR. Nós temos hoje em torno de 120 mil propriedades catarinenses cadastradas, ou seja, 32% de todas as nossas propriedades estão cadastradas. A média brasileira é 25%. Nós estamos um pouco melhor, mas não quer dizer que nós vamos desacelerar. Vamos ter que focar muito nesse trabalho agora, sensibilizar, é importante essa pauta, né? O agricultor que está nos acompanhando, quem tem propriedade rural, fazer o seu cadastro. Todo agricultor tem que fazer o cadastro, secretário? Toda pequena propriedade, todo agricultor, toda área rural é necessário fazer esse cadastro para regularização. Porque até quem necessitar de regulação tem um segundo programa, que é o PRA, Programa de Regularização Ambiental, certo, voltado para essas propriedades que será no segundo ponto, feito pela SDS, pela Fátima, de maneira coletiva. Certo. E os benefícios já são muitos. O senhor citou aí questão de financiamento, mas não é só isso também, né? Existe como o governo do estado também ter um mapeamento aí das regiões rurais, investimentos em relação a recursos, né? Projetos. Nós vamos ter um raio-x da nossa agricultura catarinense, voltado evidentemente na questão econômica, mas também é um pré-requisito, além de trazer benefícios, é um pré-requisito para acesso aos programas governamentais. Certo. É a regularização da sua propriedade. Então, sem dúvida alguma, nós temos a necessidade de cobrar dos agricultores e eles fazerem o seu cadastro o quanto antes, sendo que o prazo delimitado pela ministra do Meio Ambiente, Isabela, é 6 de maio. Nós estamos aí com a Associação Brasileira das Entidades do Meio Ambiente, com as secretarias de todo o Brasil, pedindo uma prorrogação desse prazo para que dê tempo hábil da gente fazer todos os cadastros. Quem não se cadastrar vai ter algum tipo de penalidade, vai pagar multa, além de ficar fora dos programas, que já não deixa de ser uma penalidade, não é? Mas além disso... Não necessariamente, mas vai deixar de acessar os programas e vai estar, de certa forma, desregular, né, com a legislação vigente. Então, não tem porquê, é um serviço público, tem que ser acessado e traz só benefício. Recentemente eu vi uma reportagem na mídia catarinense dando conta de que alguns proprietários de áreas rurais têm um certo receio em fazer o cadastro, vão perder a área por causa do Código Ambiental, aquela questão toda de margem de rio e tal. Isso não tem nada a ver, né, secretário? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai cadastrar a sua propriedade para ter benefícios dos projetos. É a oportunidade que o produtor, proprietário de área rural tem de regularizar a sua propriedade, né, à luz da nova lei. Certo. Evidentemente que quem já tinha uma área reservada, né, uma área de reserva, não dá de desreservar. Essa área vai continuar como estava, você já está em escritura pública, assim por diante. Mas quem ainda não tinha, dependendo do tamanho da propriedade, até 4 módulos, não vai precisar fazer, né, e vai estar regular dessa forma. Então, na minha ótica, traz benefício à sociedade. A gente tem 3 minutos ainda nesse bloco. Eu gostaria de tratar de um assunto que diz respeito aos catarinenses. A gente está vendo aí o Brasil vivendo momentos de tensão, de expectativa em relação à água. Alguns estados, como São Paulo, já fazem racionamento de água. E o senhor falou no início do programa que os recursos hídricos de Santa Catarina também são parte de responsabilidade, atribuição da sua secretaria, né? Como é que estão os recursos hídricos de Santa Catarina? Nós temos com o que nos preocupar, secretário? Nós sempre temos que se preocupar com a água. A água é a essência de tudo. Ela é usada para o consumo humano, para a nossa higiene, para o nosso dia a dia, para o abastecimento das cidades e também de forma muito importante na nossa indústria. Determinadas indústrias ou atividades industriais usam muita água para se viabilizar. E Santa Catarina tem um polo industrial
multidiverso que nos dá essa viabilidade ou essa excepcionalidade. Então temos que cuidar da água, recadastrando todos os usuários, estamos iniciando esse processo, fortalecendo os comitês das bacias hidrográficas que estão divididos por região e com a participação da sociedade em toda Santa Catarina e também aprimorando nossos métodos de controle. Então, tudo isso faz parte de um planejamento estratégico específico da área, né, com fiscalização e outras situações que nós vamos levar, como a outorga aos poços artesianos, dentre outras situações pontuais, que passarão a ter mais zelo e cuidado nesse momento. Muito bem, também. Os catarinenses também fazendo a sua parte, economizando água, né, gente? Que é importante também o uso diário, né, o dia a dia das famílias catarinenses, né, secretário? Sem dúvida alguma, né? Tem que começar por nós mesmos. Dentro de casa, né? Para tomar, você toma um copo de água, mas para lavar o copo vai 2 copos. Então, essa conta tem que ser com cuidado, porque o prejuízo de regiões vizinhas, como a região sudeste, foram tamanhos que estima-se que o PIB brasileiro, num ano já difícil, cresça 1% a menos devido ao racionamento e à situação hídrica de São Paulo especialmente, do Rio de Janeiro e de outras regiões. Muito complicado, né? Com certeza. Hoje a gente vai para mais um intervalo, depois do intervalo a gente vai falar sobre as questões econômicas, não é, da pasta do secretário Carlos Chiodini. O que tem de novidade por aí, os benefícios para você empresário? Um instante só, a gente já volta. Carlos Chiodini, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, é o meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Já falamos aí sobre a questão da sustentabilidade, meio ambiente, né, secretário? E agora eu gostaria de aproveitar esse último bloco do programa para falar sobre a questão econômica do estado de Santa Catarina, né? Em fevereiro, final de fevereiro, início de março, eu recebi o governador Raimundo Colombo para uma entrevista e ele estava bastante preocupado com a arrecadação do estado, assim como o resto do Brasil, né, já estava apreensiva com a questão de inflação, questão de arrecadação. No estado de Santa Catarina não foi diferente, né? E eu vi os balanços aí do primeiro trimestre do governo em relação à arrecadação em Santa Catarina. Realmente há um certo cuidado aí para que a gente não viva uma crise no estado, né? Por outro lado, a gente tem uma campanha aí que está sendo feita pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em parceria com a Fiesc, dizendo que o estado de Santa Catarina tem gente guerreira e que aqui a gente não precisa se preocupar com a crise. E o senhor é o secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico, não é? Qual é a leitura que o senhor faz deste momento no estado de Santa Catarina? Nós realmente podemos ficar tranquilos? Estamos indo no rumo certo em relação à economia do estado? Eu faço uma leitura que os próprios números traduzem, né? O primeiro trimestre não foi fácil para Santa Catarina, né? Nós crescemos relativamente na nossa arrecadação, até menos do que a inflação se aferir do mesmo período do ano passado, mas já estamos tendo uma reação positiva da nossa economia no mês de abril, né? Crescendo até mais ou igual à inflação. Então a gente vê que é possível crescer. A Assembleia Legislativa promove uma campanha muito válida. Certo. Muito válida, foi lançada semana passada, que leva ao catarinense a mensagem de não levar consigo o pessimismo. Com o pessimismo nós não vamos a lugar nenhum. A gente tem que enfrentar a crise usando as nossas ferramentas, usando a nossa criatividade, a nossa multidiversidade econômica, que é uma especialidade de Santa Catarina. Eu imagino que nós vamos conseguir vencer esse momento, talvez mais rápido do que se imagine ainda, ou com previsões. Os economistas têm vários tipos de previsões. A mais pessimista, a menos. Quando a gente vai falar com alguém, você expõe 3 modelos. Né? Mas o meu particular, eu sinto que Santa Catarina continua sendo um catalisador de investimentos. A gente vê na personalidade do catarinense um estado que se vende de forma positiva. Além do nosso povo ser empreendedor e o próprio empresário, com o DNA catarinense continuar crescendo, vem novas oportunidades para cá, a gente tem fronteiras abertas, somos um polo logístico, estamos muito bem localizados a nível logístico do Brasil, né? E isso tudo tem possibilitado e viabilizado o crescimento de determinados setores e a vinda de outros para Santa Catarina. Nós temos trabalhado muito nesse sentido, a nossa ideia é profissionalizar a atração de novos investimentos para Santa Catarina, observando, Elaine, as regiões catarinenses que mais necessitam.
né? Não adianta nós focarmos e continuar trabalhando somente no litoral, em regiões que já têm um desenvolvimento garantido e que crescem muitas vezes por si próprias, né? Por diferenciais competitivos que a fazem crescer e que, sem dúvida alguma, levam Santa Catarina a esse patamar. Certo. Mas determinadas regiões, poderíamos dizer toda a região da BR-116, algumas regiões do Planalto Serrano e também do Planalto Norte Catarinense em especial, nós temos agido pontualmente, buscando investimentos que caibam nessa determinada região, para trazer desenvolvimento, distribuição de renda, emprego, que é o dever do Estado de Santa Catarina. Essa missão a mim foi delegada pelo próprio governador Raimundo Colombo, que quer ver Santa Catarina crescer como um todo, né? Então são ações pontuais que eu poderia destacar e que já vêm dando fruto e que vão dar fruto mais visivelmente aí no próximo momento. O que a gente pode destacar entre essas ações aí? O Juro Zero, por exemplo, entra dentro dessa lista de ações pontuais que estão beneficiando os catarinenses, principalmente os empresários? O Juro Zero é um programa voltado para o microempreendedor individual, né, que é uma das categorias de nível empresarial que a lei prevê, e é um programa de sucesso. Foi criado no governo Raimundo Colombo há 4 anos e agora ele chega, né, tive a felicidade já na nossa gestão, ele chega a 100% dos municípios catarinenses no mesmo mês em que ele chegou à marca já de 100 milhões de reais emprestados, né, com juros zero, como o seu nome já diz, com taxas de crédito até R$3.000, isso quer dizer que mais de 36 mil operações foram feitas, com acompanhamento do Sebrae, que muitas vezes, mais do que o próprio valor, que é um valor significativo para o microempreendedor individual, ele ganha noções de gestão, profissionalização do seu negócio. Então esse é um programa consagrado, por determinação do próprio governador, certo, e sensibilidade da sociedade, nós vamos continuá-lo e provavelmente aprimorar o programa, lançando uma nova linha, né? Estamos estudando essa possibilidade para a micro e pequena empresa, ou seja, com um valor a partir de 3 mil, também com um certo limitador. Então, esse é o nosso ideal, não necessariamente com juros zero, mas com juros subsidiados aí que façam a economia rodar e girar dentro de Santa Catarina. E o que é o Bem Mais Simples, secretário? Que eu vejo também tem um destaque grande aí dentro do governo. O Bem Mais Simples também voltado para a micro e pequena empresa, o microempreendedor individual. O programa é a Inovação do Simples, que é o programa federal proposta pela Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa, o ministro Afife, que vai estar aqui em Florianópolis nos próximos dias, traz inovações ao Simples e leva, né, aos estados a competência também de cooperar e aplicar isso lá na ponta, fazendo com que isso realmente aconteça. Dos 26 estados brasileiros, tirando o Distrito Federal, que já funciona de forma experimental, Santa Catarina foi o primeiro estado a assinar ou a manifestar o interesse no termo de cooperação com o governo federal. Legal. Então, o foco nosso é deixar a vida do empresário da micro e pequena empresa mais simples de fato, né, dos nossos contabilistas, contadores, que interagem conosco por meio da junta comercial e dos outros órgãos governamentais. Tá certo, secretário, já se encaminhando para o final do programa, eu não posso deixar de tocar num ponto que também é importante para Santa Catarina, já que o estado é referência no polo tecnológico, né? O que tem aí de investimentos voltados para a questão de tecnologia no estado? Nós estamos empreendendo um grande programa que é alvo de elogios e até de reconhecimento nacional já, que é a instalação e a construção, que já estão todos em obra, ou com projetos já bem delimitados, de 13 centros de inovação vocacionados por região do nosso estado, que vão trazer inovação, agregação de valor, qualidade à nossa indústria, como eu já coloquei, conforme a região que ele tiver inserido, seja em energia, seja no mobiliário, seja na pesca, seja na cerâmica, onde for possível, nós vamos estar promovendo a cultura da inovação, da ciência e da tecnologia, que é a nova economia, que é o que vai nos levar ao futuro com sucesso. Santa Catarina já é um polo tecnológico respeitado no Brasil e, com certeza, a partir desse investimento vai se tornar mais, porque vai democratizar e trazer esses novos investimentos. Essas 13 cidades que têm os centros de inovação em construção concentram nada mais nada menos que 53% do nosso PIB. Então isso vai fazer, sem dúvida alguma, a nossa economia se revigorar.
Tá certo. Nosso programa chegou ao final. Quem quiser mais detalhes sobre todos esses programas, é só entrar no site, no portal do Governo do Estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Acredito que tem tudo lá, né, secretário? Informações, como participar, como aderir, né? Evidentemente, o nosso site é completo, também por meio das nossas vinculadas. Estamos dispostos, por meio da nossa ouvidoria, a receber sugestões, críticas construtivas que possam aprimorar o nosso trabalho. Tá certo, secretário Carlos Chiodini, obrigada pela participação aqui no Quem é Quem. E o senhor tem sempre portas abertas aqui na Band para contar as boas notícias, né, da sua secretaria. Obrigada. Eu que agradeço e um grande abraço a todos. Obrigada para você em todo o estado de Santa Catarina que acompanhou o Quem é Quem. Aproveite bem o seu domingo, o seu final de semana. Nos falamos no próximo domingo. Uma boa semana para você e até lá.